O cultivo é a arte de reunir energia dentro de um espírito, para alcançar alturas nunca vistas, um caminho de 1000 anos até o pináculo da existência, a imortalidade, mas apenas alguns poucos atingem tais alturas. A maioria nunca tem a chance. Eles nascem como mortais, incapazes de sentir a chave ao seu redor, mas às vezes, muito raramente, bênçãos aparecem em mortais. Uma criança abençoada com a chave. Um homem entrou em um quarto e viu que sua esposa acabava de dar à luz seu bebê. Ele perguntou qual seria o nome da criança. Sua esposa respondeu: Jay. Seu precioso bebê se chama Luigi. Mas o mundo é cruel. 20 anos depois, um homem foi jogado no chão. E o velho anunciou que o combate foi vencido por Ian Lee. Ali, os fortes governam os fracos. Apenas aqueles abençoados com talento ganham poder. E poder é tudo. Ian Lee estava arrogante. Ele chamou o homem no chão de seu irmão Júnior, e perguntou se ele já tinha terminado. Quando Ian Lee tinha tantas dicas para dar a ele, uma pessoa se aproximou de Lee e afirmou que o homem no chão é patético, já que ele mal conseguiu levar 5 golpes. Então ele encorajou Lee a ir embora com ele, já que o homem que eles chamavam de escória não vale o tempo deles. A pessoa ferida está quase inconsciente. Ele está se perguntando onde está. Ele se lembrou de sua mãe chamando de seu precioso Luigi. Seus amigos o ajudaram a levantar, com a intenção de enviá-lo para o velho, já que parecia que Ji tinha batido a cabeça com muita força. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo e quem eram aquelas pessoas. Ele nem sabe quem é Lugia. Sua cabeça dói, mas ele lentamente abriu os olhos. Cada parte dele dói. Disseram-lhe para continuar deitado, pois suas feridas ainda não cicatrizaram. Ele olhou fixamente para o velho. O homem abriu um pote que liberou fumaça dourada. Estava muito quente, mas ele tirou algo de lá. Então ele disse a Jai para abrir a boca. Jai abriu a boca e engoliu uma conta. O velho disse para ele deixar o que fluir, e seus ferimentos serão curados em breve. Jai perguntou onde ele estava e quem era o velho. O velho ficou confuso com a pergunta. Ele percebeu que o ferimento devia ser pior do que ele pensava, já que Jai está com perda de memória. O velho informou que ele está na seita Pico Nublado, e ele é um discípulo lá. Jai se perguntou se Lu Jai é realmente seu nome. O velho teve que sair para trabalhar. Ele aconselhou Jai a tentar recuperar sua memória enquanto a pílula faz efeito, e se ele ainda não conseguir se lembrar, ele fará uma nova pílula para ele. Ele fecha a porta. Jai olha fixamente para o teto. A última coisa que ele se lembrava era de estudar para a aula de química, e tudo ficou escuro depois disso. Quando ele fechou os olhos, viu uma memória. Era quando a mãe de Ji disse para ele não sair correndo por aí. Ele se perguntou de quem eram aquelas memórias. A criança estava correndo em direção à floresta, e sua mãe ficava dizendo para voltar porque era perigoso. Ji se perguntou se aquele era ele. De repente, um lobo selvagem apareceu. A criança empalideceu ao chamar por sua mamãe. Sua mamãe o abraçou. Mas eles ficaram paralisados enquanto o lobo se aproximava. O lobo os atacou. Mas, de repente, o lobo foi empurrado para trás com uma força poderosa. O lobo bateu em uma árvore. O lobo foi derrotado e um homem apareceu. Ele disse a eles que era perigoso para os mortais estarem lá fora. Ele aconselhou a mãe e o filho a voltarem para sua aldeia. A mãe agradeceu sinceramente ao cultivador. A criança observou o cultivador intensamente, ao ver essa memória. O G confuso se perguntou se ele estava em um mundo de cultivo, como os que ele leu nos quadrinhos. Ele percebeu que estava assistindo à memória de G. Quando G ficou mais velho, ele implorou para ser admitido na seita. O observador notou que a história seguia o mesmo caminho que ele leu. Como toda criança abençoada com a chave, G juntou-se a uma seita para se tornar um cultivador. Mas G se tornou um saco de pancadas. Disseram-lhe para sair antes de morrer em sparring, já que isso só trará vergonha para a seita. Uma pessoa ao fundo gritou para alguém levar Jay ao velho, porque ele está ferido novamente. O rosto de Jay parece realmente ruim, com todos os ferimentos que ele tinha. Jay nunca teve o talento para ser forte. 2 homens levaram Jay ao velho. O velho não se surpreendeu que Jay se machucasse novamente. Ele deu uma bronca em Jay para ter cuidado, porque ele não pode continuar se machucando assim. O observador percebeu que apenas o velho era gentil com Jay. Ele tratava Jay como seu próprio neto.
E de alguma forma esse observador tomou o lugar de Jay naquele mundo. A pessoa no corpo de Jay se perguntou se ele teve um ataque cardíaco, e morreu enquanto estudava. Ele se sentou. Então ele notou algo. Não passou nem uma hora, mas seus ferimentos já sumiram. Ele estava maravilhado que o mundo em que está tem magia, mas ele notou que não há tecnologia ali. Ele esticou o corpo enquanto olhava ao redor. Ele ficou impressionado como a magia ali pode curá-lo rapidamente, algo que a tecnologia nunca poderia fazer. Ele abriu a panela. Então ele verificou as prateleiras e pegou um livro. Era sobre os fundamentos da alquimia. De acordo com o livro, alquimistas não lutam. Em vez disso, eles trabalham para curar e melhorar a sociedade. Se esse mundo é como os quadrinhos que ele leu, qualquer cultivador poderia se ofender com a menor ofensa. Ele seria impotente para se defender enquanto matavam, assim como Jay. Mas ele pensou que se tornasse um alquimista, ele poderia usar seu conhecimento em química para trazer desenvolvimento para o mundo. Ele sabia que a ciência é o estudo da natureza. E se as leis de seu mundo não se aplicam, então ele pensou em aprender as leis daquele mundo. Em vez disso, ele pensou em ficar rico vendendo pílulas e vivendo confortavelmente, já que ele não tinha ideia se poderia voltar ao seu mundo real. O velho voltou e perguntou o que ele estava fazendo. Essa pessoa no corpo de Gia estava determinado a fazer tudo o que podia para sobreviver lá. Em sua cabeça, ele pediu desculpas a Jay, já que ele não nasceu para ser um cultivador. Ele não será capaz de ajudá-lo a realizar seu sonho. Ele decidiu viver como um alquimista. Ele se curvou ao velho e pediu para ele ensiná-lo alquimia. O velho ficou surpreso. Então ele respondeu que não pode. O plano de Ji de ficar rico foi destruído. Ele ficou estupefato. Ji perguntou por quê. O velho respondeu que a alquimia é um caminho para a vida toda, e ele não deseja ter um aprendiz que não leve isso a sério. Jay argumenta que ele leva. Mas ele entendeu por que o velho não acreditaria nele, porque o verdadeiro Jay nunca tentaria ser um alquimista, mas o Jay atual precisava de uma maneira de ganhar dinheiro, se ele quisesse sobreviver naquele mundo perigoso. Jay afirmou que o confronto abriu seus olhos. Ele tinha visto a verdade de que não tem nenhum talento. Ele alegou que encontrou um novo caminho para si mesmo na alquimia, que é uma maneira de ele se aprimorar. Ele se curvou e pediu que o velho o aceitasse como aprendiz. O velho perguntou o que alquimia significava para Jay. Ele lembrou que o livro tinha informações sobre o propósito da alquimia. Ele respondeu que alquimia é a arte de refinar, é transformar várias ervas e recursos para formar elixires e pílulas. O velho ficou em silêncio. Jay percebeu que sua resposta era básica, e não era o que o velho estava esperando. Ele se questionou sobre o que alquimia significava para ele. Ele se perguntou o que poderia fazer com ela no mundo da magia e do cultivo. Jay disse ao velho que é o estudo da natureza. É uma forma de entender como o mundo funciona. Em termos simples, é um caminho de compreensão para este Jay. É um caminho da ciência que ele pode usar para trazer tecnologia e desenvolvimento para o mundo, cheio de magia. O velho disse a ele que ele está correto, e admitiu que deve tê-lo julgado mal. Ele percebeu que o caminho da alquimia pode realmente ser para G. Ele disse a Jay que, se ele realmente desejasse ser um alquimista, então ele deve fazer couto 3 vezes e concordar em aceitá-lo como seu mestre. Gia se ajoelhou e se curvou e concordou com seu mestre. O velho ficou satisfeito e eles prosseguiram com a primeira lição de Gia. A primeira lição é sobre aprender os ingredientes. Como qual ingrediente faz o quê? A potência das ervas, a pureza de sua essência, e o tempo e a técnica para refiná-las. Então ele aprenderá a usar um caldeirão para refinar uma pílula. Seu mestre lhe deu um livro sobre os fundamentos da alquimia. Parte 1. O livro contém as receitas para 3 pílulas básicas. Uma vez que ele possa preparar todas as 3, ele pode ser chamado de alquimista júnior. Já escaneou o livro. E ele pensou que as receitas foram feitas séculos atrás, mas ele não reclamou. E percebeu que seu mestre o fez aprender isso. Por que não houve mudanças feitas nelas? Ele perguntou por que ninguém tentou melhorar a receita. O velho respondeu que as receitas foram criadas por seus ancestrais veneráveis, e mexer com elas seria tolice. Ji pensou sobre isso. Então ele disse que poderia estar desatualizado. Isso surpreendeu o velho. Então ele sentiu que algo estava errado com Gil, desde o combate. Ji fechou o livro ao anunciar que o havia memorizado. O velho não esperava que ele terminasse tão rápido, já que se passaram apenas 2 horas quando deveria ter levado dias. Para testar o conhecimento de G, ele perguntou,
Qual é o uso do veneno do espírito glacial? Já explicou que o veneno do espírito glacial age no coração e no corpo, retardando-os e tornando-os frios antes que a vítima morra de insuficiência cardíaca. Pode ser usado para neutralizar venenos espirituais potentes, retardando sua propagação e reduzindo a febre. Para sua surpresa, o velho cuspiu seu chá. Já estava correto. O velho perguntou se ele havia memorizado todos eles. Jai respondeu sim, mestre. Ouvir isso foi revigorante para o velho, já que faz anos que alguém o chama de mestre. Ele perguntou se Jai havia aprendido alquimia antes. O velho estava se perguntando se Jai é algum tipo de gênio o tempo todo. Jai respondeu que é a primeira vez dele, e que ele é apenas bom em memorizar nomes e descrições. Na cabeça de Jai, foram anos de preparação para o exame que o ajudaram. Então eles prosseguiram para a próxima lição, que é aprender a usar o caldeirão. O velho perguntou se Jai sabe por que eles usam o caldeirão para refinar. Jai respondeu que é porque a forma permite uma distribuição uniforme do calor, e pode conter muito dentro dele. O velho respondeu que sim e esclareceu que o tamanho importa pouco. Muitos alquimistas frequentemente usam pequenos caldeirões que são maiores por dentro, e a principal razão pela qual eles usam caldeirões está em sua habilidade de conter que. O velho demonstrou sua chave. Era uma chama azul quente. Jai ficou maravilhado com a chave do velho. Ele percebeu que não sabia em qual reino o velho estava. O velho explicou que existem 3 coisas que definem o talento de alguém em alquimia. Primeiro é a sensibilidade de alguém ao chi. Segundo, a capacidade de manipular o ki. Terceiro é a sorte. Já estava confuso. O velho explicou que até os alquimistas mais experientes falham, e somente os céus podem dizer quando favorecerão. Na cabeça de Jai, se as pílulas funcionam como reações químicas ou algo além de apenas magia, a sorte não deveria influenciar. Jai sabia disso. Ele deveria ser capaz de encontrar as condições ótimas para o sucesso. O velho afirmou que, como a sorte está fora de suas mãos, eles se concentram nos 2 primeiros. Jai perguntou se sorte é sobre ser abençoado. O velho esclareceu que não é sobre ser abençoado. Os céus lançam um olhar gentil para aqueles que trabalham duro. Sensibilidade e controle de ki podem ser treinados. E com esses 2, o trabalho duro ajuda. E também um bom caldeirão. Ele explicou que um bom caldeirão guia o ki e a essência para dentro. O velho demonstra isso. Uma névoa verde vinda do caldeirão cobriu a sala, e o velho criou um orbe de luz verde em sua mão. Ele afirmou que é uma pílula simples de coleta de ki. Isso os nutrirá quando seu ki estiver baixo. Ele disse para G tentar. G encarou a pílula. Então ele fez sua cara pensativa. O velho perguntou o que estava errado. G perguntou como acender o fogo. O velho suspirou e massageou a cabeça. Ele percebeu que o caminho da alquimia para Jai seria longo. Jai nunca pensou que a alquimia pudesse ser cara. Então agora ele precisa de dinheiro para aprender alquimia. Para ganhar dinheiro, ele pensou que é um ciclo vicioso de ervas desperdiçadas. Apenas os discípulos talentosos na seita interna conseguem algo bom, enquanto eles fazem os discípulos externos como Jay trabalharem tanto, mas mal dão algum dinheiro a eles. Jay nem tem dinheiro suficiente para a comida, muito menos para deixar a seita. Das memórias de Jai, ele sabia que existe um jardim espiritual, que apenas os discípulos internos podem ir. Ele ouviu dizer que havia ervas tão raras, se eles as vendessem, poderiam conseguir dinheiro suficiente para uma vida inteira. Se Jai pudesse ter acesso a este jardim, ele teria todas as ervas que quisesse. Alguém se aproximou de Jai e perguntou se ele havia comido algo engraçado, porque sua expressão estava terrível. Jai simplesmente respondeu que estava se recuperando do spa. Ele imaginou que o nome dessa pessoa era Sulim. As memórias de Jai estavam muito vagas, e ele ainda não conhecia muitas pessoas lá. Lin o lembrou de manter a cabeça baixa e nunca olhar para aquelas pessoas, ou eles começariam a chutar a bunda dele. Aquelas pessoas têm a linhagem Thunder Fênix, então Jai não tinha chance de vencê-los. Na mente de Jai, é exatamente por isso que ele queria sair de lá. Se aquelas pessoas voltarem para lutar, Jai será espancado novamente e ele não quer isso. Ele se virou para Lin e perguntou há quanto tempo ele estava na seita. Jin respondeu que já fazia um tempo. Como uma década. Ji afirmou que, como Jin estava lá antes dele, ele deve conhecer todos os discípulos da seita externa, e até mesmo os da seita interna.
Lin respondeu que conhecia alguns e perguntou o porquê. Pelo que Ji concorda, ele presumiu que Lin ainda está no segundo reino. Ele é ainda mais fraco que Ji e ainda assim Ji é o mais fraco na seita externa. Não havia razão para ficar lá se eles não estivessem crescendo em força. Mas Lin tinha ficado por perto. Ji tinha uma ideia do porquê. Jai perguntou se ele conhecia alguém que trabalhasse nos jardins de ervas espirituais. Lin perguntou o que aconteceria se ele conhecesse. Exatamente como Jai pensou. Lin conhece alguém dos jardins de ervas espirituais da intercessão. Já especulou que Lin provavelmente está vendendo essas ervas para ganhar dinheiro, que é por isso que ele ficou por perto. Jai disse a ele que tem algo que poderia beneficiar ambos. Jai pegou uma bolsa, consistindo nas poucas pílulas que ele conseguiu fazer com sucesso. Um velho sem talento, discípulo da seita externa como Jai, nunca pode colocar as mãos em uma pílula como essa. Então, para Lin, pareceria que Jai a roubou. Ele disse a Lin que tem mais. Mas ele precisa de mais erva espiritual. Então ele afirmou que se Lin trouxer ervas espirituais para ele lhe dará 5 pílulas. Ele disse a Lin que ele pode vendê-las e eles compartilharão os lucros. E se ele pode confiar nele, então ele poderia lhe dar pílulas mais potentes que estão por perto. Ji está basicamente pedindo a ele para se juntar a ele em seu crime. Se Lin não morder a isca e contar a um dos anciãos, já estaria em tantos problemas. Mas Lin perguntou a ele quantas ele pode trazer a cada semana. Jai respondeu que seria um pequeno punhado toda semana. Para a surpresa de Jaya, Lin se virou. Ele pensou que tinha falhado. Mas então Jin disse que ele estaria perto da segunda árvore, ao lado das paredes externas a cada 7 dias durante o trabalho da noite. Acontece que o blefe de Jaya funcionou. Jai se sentiu afortunado por continuar carregando aquelas pílulas desperdiçadas por perto. O pulso do Kiwi por ele se separando fez parecer que ele estava carregando uma pílula de alta qualidade. Se a ideia funcionar, ele terá um método para obter mais ervas espirituais facilmente. Então ele pode praticar alquimia sem perder dinheiro, e finalmente ficar rico o suficiente para deixar a seita. Já entrou em um quarto na pilha de desordem. Ele viu um rato. Era o que estava comendo todos os seus comprimidos. Jay correu para pegá-lo, mas ele fugiu. Até Jay alcançá-lo e agarrá-lo com a mão. O rato ficou tonto. Jay ficou satisfeito por ter pegado esse patife. Ele notou que o rato brilhava. Ele se perguntou o que era. Ele o colocou no chão e ameaçou o rato que, se ele se movesse, seria alimentado a um gato com sua reação. Parecia que aquele rato podia entendê-lo. Jay procurou um livro na bagunça, até que ele encontrou sobre animais espirituais. Jai leu que ratos espirituais são pragas que comem ervas espirituais e destroem colheitas. Eles são inúteis para o combate e fazem familiares pobres. Mas os ratos espirituais são incrivelmente bons em encontrar ervas espirituais. Na natureza, Jai pensou em uma ideia para usar o rato para encontrar ervas espirituais fora da seita. Dessa forma, ele não terá que depender apenas de Lin. Ele notou algo. O rato estava cheirando ele. Ele disse ao rato para ficar quieto. O rato parecia lamentável. Fez uma expressão de cachorrinho. Jai mandou parar, mas parecia tão fofo. A fofura era irresistível. Então Jai acabou cedendo a este monstro fofo e deixou cair as pílulas. O rato mastigou as pílulas. Jai colocou um dedo na cabeça dele e acaricia suavemente, enquanto diz que é uma criaturinha esperta, e seria um ótimo assistente. Ele decidiu chamá-lo de rato de laboratório ou lab para abreviar. Foi um encontro sincero até G. Exibia um sorriso diabólico no rosto, e afirmou que Lab o recompensaria por todas as pílulas que roubou. E ele acabou de pensar em uma maneira. Jai solta uma risada maléfica. Lab olha para ele com uma expressão facial confusa. Já estava cozinhando do lado de fora. Ele provou a sopa, e pensou que poderia usar mais tempero. Ele ouviu um farfalhar. E Lab saltou dos arbustos com grama na boca. Já estendeu a palma da mão ao ver que Lab tinha algo para ele. Ele elogiou Lab por ser um bom menino. As ervas silvestres não são tão potentes quanto as do jardim, mas são fáceis para Lab encontrar. E isso torna perfeito para testes. Jai olhou para a sopa fervendo e teve um pensamento. Ele pegou uma erva e a deixou cair na sopa. Se alguém o visse fazendo isso, eles ficariam horrorizados com o desperdício de ervas. A sopa continuou a ferver. Ele liberou seu chi porque pensou que a sopa precisava de um impulso. Ele ficou satisfeito consigo mesmo por estar melhor em controlar o chi. Ele derramou um pouco de sopa em uma tigela de tamanho normal e em uma tigela pequena. Então ele chamou Lab para comer.
Lab parecia animado. Ele correu em direção a Jay, que estava sentado embaixo de uma árvore. Jay sorveu sua sopa. O tempo passa pacificamente. Quando ele termina de comer, ele vasculha sua bolsa e tira um caderno para escrever. Ele sentiu a atmosfera pacífica, e afirmou que ele poderia se acostumar com essa vida. Jay não tinha tentado cultivar. E ele pensou em tentar. Ele sabia que até os alquimistas cultivam se quiserem crescer. Seu corpo brilhou. Então Jay sentiu que algo estava errado. Das memórias que ele tem que cultivar, ele precisa ciclar seu chi. Mas seu chi não está circulando corretamente. Ele escreveu em seu caderno. Ele escreveu em sua nota a ideia de mudar. Então ele pensou em tentar uma forma diferente. Seu corpo brilhou intensamente. Desta vez G sentiu que estava certo. Era um ciclo infinito feito de 2 círculos. Ele contou até 16 ciclos. Então se tornou 80 ciclos para 82 ciclos. Então ele sentiu algo estourar. Era como se algo tivesse mudado dentro dele. G percebeu que devia ter perdido a noção do tempo. Ele pediu desculpas a Lab pelo atraso e decidiu ir para casa. Então ele notou algo. Ele se perguntou se a grama era realmente mais comprida onde ele estava sentado. Ele não prestou muita atenção e foi embora. Ele já estava a alguns passos de distância quando um botão brotou. Então floresceu em rosas brancas. De volta à seita, já usou o caldeirão e liberou sua chave. Ele já havia falhado por um determinado tempo. E tantas ervas foram desperdiçadas. Ele se perguntou se 6 vezes seria um encanto. Ele percebeu que melhorar o chi, reabastecer um elixir estava se mostrando mais difícil do que ele pensava. Mas Ji sabia que se ele conseguisse fazer isso, os resultados valeriam a pena. Jai abriu o pote e borrifou mais ervas. Então Jai liberou seu chi. O elixir estava pronto. Então era hora de Jai testar um novo ingrediente. Ele disse a Labi para pegar a flor. Labi fez como lhe foi dito. Mordeu o caule da flor rosa no vaso. Então correu de volta para Jai. Jai disse a si mesmo que ele pode fazer isso. Ele respirou fundo. Sua teoria era que o espírito refinar o lótus deve melhorar a receita. Em teoria, pelo menos. Ele sabia que o velho iria enlouquecer se visse isso. Ele colocou a flor no caldeirão. Então ele manipulou sua energia novamente. Ele percebeu que era energia demais. O caldeirão estava muito quente. Ele tremeu, o que deixou G nervoso. Então ele solta uma explosão de energia. Surpreendeu G e o fez tossir. Eventualmente, o Kiwi se acalmou e Lab pula na tampa. Jay perguntou se eles conseguiram. Jay abriu o caldeirão, e ele ficou satisfeito. Porque eles podem ter acabado de fazer sua primeira bebida energética de cultivador. O mestre de Jay segurava uma xícara com a bebida energética. Ele a observou atentamente. Ele confirmou com G se ele mudou a receita apesar de seus avisos. G assentiu, perguntou se ele conseguiu melhorar a receita. Jai respondeu que de alguma forma melhorou, mas será preciso muita mexida para aperfeiçoá-la. Mas já é marginalmente melhor e mais econômico. O velho perguntou se G sabia o porquê. Melhorar a receita é mal visto. G não tinha ideia. Ele também notou que seu mestre parecia preocupado. Seu mestre explicou que os ancestrais, que estabeleceram os 7 picos celestiais, dos quais os picos nublados foram formados, também formaram um cofre de alquimia que contém muitas receitas, para os ancestrais deixados para trás. Eles protegem as receitas, garantindo que qualquer livro de alquimia comumente disponível contém apenas versões simplificadas. Uma porta se abriu e mostrou uma sala com várias estantes de livros. Seu mestre continuou a explicar que qualquer fabricação alternativa é encerrada e adicionada aos cofres. Ele afirmou que era uma prática originalmente iniciada para evitar receitas de alquimia prejudiciais, mas as coisas mudaram com o tempo. Ainda existem aqueles que tentam torná-la sua, mas eles permanecem discretos e não chamam a atenção. Aqueles que não o fazem quase sempre morrem em algum acidente infeliz. Ele perguntou a Jai se ele realmente desejava continuar nesse caminho, com uma expressão séria no rosto. Ele disse para ele pensar sobre isso com muito cuidado. Jai questionou o que ele realmente quer. Ele perguntou se é viver como um alquimista sob a seita, e nunca ser capaz de experimentar. Não era isso.
Ele queria estar livre da política e da besteira dos cultivadores. Ele quer experimentar para trazer ciência e desenvolvimento para este mundo. Ele sabia que muito pode ser feito, coisas que seriam impossíveis em seu próprio mundo. E se ele puder apenas entender a chave e as leis do cultivo, isso poderia mudar o mundo para melhor, e torná-lo um novo lar para si. Antes que ele pudesse responder, seu mestre o sinalizou para parar. Ele disse a G que não há necessidade de ele dizer isso, porque ele já sabia a resposta. Apenas pelo olhar em seus olhos. Ele sabia que nada que um velho como ele pudesse influenciar a determinação de Jai. Ele aceitou isso. Pode ter sido o caminho que os céus escolheram para ele. Tudo o que ele pede é que ele não deixe nada na mesa. E ele aconselhou Jai que, se ele vai desafiar os anciãos, ele deveria fazê-lo com cada fibra do seu ser. Com isso o velho saiu da sala. Jai o observa partir, ele ficou tocado pelo gesto de seu mestre. Ele o agradeceu mesmo que ele não estivesse mais na sala, mas seu mestre de repente espiou pela porta, e disse para ele estar lá no mesmo horário amanhã. Para sua próxima lição G riu e respondeu sim. Era o crepúsculo, Jay caminhava pela grama irregular. Ele garantiu a Lab que vai ficar tudo bem. Foi ruim quando ele viu alguém se aproximando dele. Ele não quer ser notado porque quanto menos pessoas souberem, mais fácil será para ele partir. Seu coração está batendo forte, ele esperava que Lin aparecesse. Ele olhou ao redor e o notou dormindo no chão. Lin sentiu sua chegada, ele convidou Jai para segui-lo. Jai não tinha ideia para onde Lin estava indo, então isso fez Jai ficar em guarda, especialmente se Lin o dedurasse. É melhor ele estar pronto para correr. A testa de Lab brilhou, Jai dá tapinhas nele e garante que está tudo bem, enquanto escondidos na floresta. Lin e Ji ficaram cara a cara. Lin perguntou a Ji se ele tinha. Ji respondeu que sim e perguntou se Lin tem as ervas lá no fundo. Ji sentiu como se estivesse fazendo algo ilegal, mas tecnicamente ele está. Lin respondeu que tem, mas ele quer que Jay mostre as pílulas primeiro. Jay pegou um recipiente e despejou as pílulas na mão. Lin ficou impressionado, já que ele nunca esperou que Jay tivesse coragem de fazer isso. Ele esperava que ele não aparecesse. Jay o lembrou que 3/4 do dinheiro que Lin vai receber deveria ir para Jay. Lin disse para ele não se preocupar. Ele prometeu que eles terão o dinheiro na próxima semana quando se encontrarem. Lin acenou em despedida dizendo que foi bom fazer negócios com ele. Jay observa Lin se afastar. Ele ficou aliviado por ter corrido tudo bem. Ele disse a Lab que eles voltariam. Mas ele notou que Lab não estava na bolsa. Ele checou, mas estava totalmente vazia. Ele ficou pálido. De repente, ele ouviu alguém gritando e reclamando que havia um rato. A mulher entra em pânico enquanto Lab se apressa para fugir. Jai finalmente encontrou Lab. A mulher gritou que não suportava ratos. Ela perguntou se o espírito era de Jai. Lab correu para a palma da mão de Jai. Jai pediu desculpas a esta irmã sênior, e prometeu ficar de olho nele da próxima vez. Infelizmente, esta mulher é Yan Yun, a neta do líder da seita. Ela ficou furiosa porque o rato comeu sua pílula. Ao ouvir isso, G tremeu. Ele sabia que estava morto. Lab parecia lamentável enquanto tremia. Em sua cabeça ele pensou em como Lab poderia matá-los. Surpreendentemente disse para esquecer isso. G teve que verificar o que ela disse. Yan repetiu para dizer para esquecer isso. G percebeu que ela é mais gentil do que ele pensava. E interrogou sobre o que ele está fazendo ali. Muito menos com um rato. Jai gaguejou enquanto explicava que Labi pode procurar ervas espirituais. Pareceu cética em sua cabeça. Um rato espiritual é o animal espiritual mais patético que ela já ouviu falar. Ela perguntou onde ele encontrou o rato. Aras explicou que Labi estava comendo coisas em seu quarto, e um dia ele o pegou. Sentiu algo estranho sobre Jai. Ela perguntou o que ele vai fazer com todas aquelas ervas. Jai não podia deixar que ela descobrisse sobre suas pílulas. Ele respondeu que ele os come. Isso surpreendeu Yun e pensou que ele era estranho. Já explicou que as ervas são boas se forem cozidas. Yun não pôde deixar de comentar o quão estranho ele é. Ela se sente atraída por ele. Por sua aparência simples e pela forma como seus olhos se movem, em torno de seu sorriso desajeitado e como ele não demonstra nenhum interesse nela. E essa percepção a atingiu. Ela se perguntou por que, quando ela tem uma linhagem forte e alto cultivo, dezenas de nobres se jogam aos pés de seu avô, para pedir sua mão em casamento todos os anos. Ela se perguntou se ele não tinha interesse em mulheres, enquanto ela está perdida em pensamentos.
G pediu permissão para sair. Mas G enviou alguém para se esconder por perto. Então ele se despediu. Enquanto Yuan ainda estava perdido em pensamentos sobre um jovem, desinteressado em mulheres. Por que ele está encontrando outro garoto em um local isolado? Ela corou. Ao pensar em um encontro secreto entre dois amantes que não deveriam estar juntos, ela o chamou. Então ela perguntou o nome dele. Jay disse seu nome. Ela o informou que normalmente, ele diria a ele para não visitar lá novamente, já que é seu lugar particular para descanso, mas ela mudou de ideia. Então ela o permitiu visitar a pequena área, contanto que ele não conte a ninguém. Mas ela fez uma exceção para outra pessoa que estava com Jay. Jay ficou surpreso e se perguntou como ela sabia sobre Lin, enquanto observa a reação de Jai, e assume que era um caso de amor secreto. Ela se despede dele e prometeu que com os céus como testemunha, ela jurou tratar seu segredo como se fosse dela. Jay agradeceu a ela. Ele está confuso sobre por que ela está sendo legal, quando ela acabou de pegá-lo em flagrante, e Lab roubou sua pílula. Jay não podia acreditar que ele saiu dessa sem morrer. É memorável como uma das interações mais estranhas que ele teve até agora. Ele disse a Lab que está tudo bem. E que ele percebeu que só precisava prestar mais atenção nele. E ele planejou tentar evitar aquela garota maluca a partir de então. Ele decidiu voltar ao trabalho. Ele planejava ferver a essência de alguma grama espiritual e examinar suas propriedades. Ele pensou que poderia encontrar uma maneira de cultivar ervas espirituais por conta própria. Então ele não teria que depender de Lin para ervas. Ele também pensou que talvez pudesse acelerar seu crescimento. Ele ferveu um copo de água. O que ele tem agora é apenas uma hipótese, mas se for bem sucedido, pode mudar o jogo. Lab estava chorando enquanto corria para ele. Ele perguntou o que estava errado. Ele acalmou o pequeno broto. Então ele notou algo. Um gato apareceu. Ele riu e disse que fazia sentido, mas honestamente, ele esperava que um animal espiritual fosse um lobo. Ele espantou o gato. Ele não pode deixá-lo comer seu assistente detector de ervas espirituais. Assim. Primeiro foi então agora era um gato. Ele aconselhou Lab a parar de se meter em tantos problemas, mas ele notou que Lab está definitivamente ficando mais esperto. Ele nem tem certeza se Lab sabia que estava fazendo isso, mas ele notou Lab cultivando. Quando a panela ferveu, ele soube que estava pronta. Ele adicionou um pouco de seu chai. Então ele determinou que poderia fazê-lo funcionar. Ele precisa canalizar seu chi através da água da essência espiritual. Seu chi fez a panela girar. Ele ficou surpreso por não conseguir saturá-lo à força com sua chave, como água normal, porque a essência da erva espiritual está resistindo. Ele sabia que tinha que tentar outra coisa. Ele liberou sua chave novamente. E se ele puder circular sua chave e dividi-la em duas partes? Isso fez a água girar rapidamente. G está tentando conectá-lo com a água da essência espiritual. Com esse passo, um dos experimentos é um sucesso. Era uma manhã brilhante. Lab continuou comendo as flores. Parecia fofo enquanto mastigava. Então sua testa brilhou. Continuou a comer alegremente. Continuou mastigando até que, para sua surpresa, um orbe brilhante apareceu acima dele. Observou atentamente. Então o orbe chamou Lab de criança e perguntou o nome de Lab. Lab se perguntou se essa é a chave e queria seu nome. Ele respondeu que seu nome é Lab. A chave o chamou de Lab e Lab corrigiu a chave. Então a chave respondeu que aquelas palavras não são daquele mundo. Portanto, é estrangeiro, desconhecido, feio. Isso irritou o Lab porque foi seu mestre quem o nomeou, e para ele é o melhor nome. Melhor que Lab. A chave concordou e brilhou intensamente no céu. Lab correu. Ele se aproxima de Jai para ajudá-lo sendo seu assistente. Ele rastejou em seus ombros. Com a expectativa de ensiná-lo a arte sagrada, Lab retribuirá sua generosidade ilimitada. Jai o cumprimentou e o acariciou. Lab estava triste por não poder entendê-lo. Lab sabia que não havia como aprender, se não conseguisse falar a língua de Jai. Lab saltou de seu ombro e viu o texto divino, e presumiu que seu mestre havia transmitido sua sabedoria para aquelas páginas. Seu rabo balançou empolgado até que percebeu algo. Ele não conseguia ler, não conseguia falar ou ler as palavras. Isso fez pensar sobre como ele aprenderia os ensinamentos de seu mestre, e fazer pílulas sozinho. Ele sentiu um cheiro. Ele estava curioso para saber o que era para Lab. Cheirava tempestades e raios.
como a mulher de quem seu grande mestre resgatou o Lab. Lab foi imediatamente para onde estava. Ele fez o possível para puxar a gaveta. Ele quase conseguiu e finalmente abriu. Ele mergulhou dentro da gaveta. Ela ficou impressionada e encantada porque parecia saboroso. Enquanto isso, já tinha terminado de cozinhar. Ele anotou que pode fazer 3 pílulas consistentemente. Ele tinha várias anotações em seu caderno e sobre a pílula de coleta de Ki, pílula de purificação do corpo e pílula de reforço de Ki para um mundo mágico louco. Afirmou que ele fez muita contabilidade. Ele esperava que o lote lhe rendesse mais 20 ou mais pratas. Ele começou a calcular isso. Se uma loja própria lhe custar 20 peças de ouro, e ele ganha cerca de 25 pratas por semana, significa mais 80 semanas de trabalho. Ele sabia que não lhe faria bem se ficasse desanimado. Ele notou a gaveta aberta. Ele foi apressadamente fechá-la, já que ele não quer que insetos entrem neles novamente. Quando ele espiou, ele ficou surpreso que um raio dourado apareceu, e se moveu muito rápido pela sala, até que bateu nele com uma força poderosa. Ele não sabia o que era até ver Lab em seu peito. Ele perguntou a Lab o que ele estava fazendo ali. Ele estava prestes a pegar Lab, mas ele sentiu a eletricidade. Ele ficou surpreso e perguntou a Lab se ele tinha usado o choque do trovão nele. Então ele viu que a gaveta estava vazia. Foi aí que ele percebeu que esse ratinho sorrateiro comeu as ervas. E Lab evoluiu para um tipo elétrico. Nosso garoto acabou de ganhar um Pikachu em um mundo de cultivo. Enquanto isso, em outro cenário, Yu estava focada. Ela respirou fundo. Mas ela ficou surpresa quando alguém bateu. Ela ficou irritada, mas disse para essa pessoa entrar. Sua serva esperava que ela não a tivesse perturbado. Yun respondeu a essa mulher chamada Zuri, que ela está fazendo uma breve meditação. Ela acrescentou que não estará cultivando em seus aposentos. Se fosse importante, ela perguntou se ela encontrou alguma coisa, e respondeu que os arquivos tinham mais detalhes, e o garoto não era notável na maioria dos aspectos. Enquanto Ri dá o pergaminho para Yun, ela acrescentou que era interessante, porque o garoto parou de treinar e cultivar. Em vez disso, passando seu tempo como aprendiz de Lao Zhan, Yun sabia que ele era o velho alquimista. Agora fazia sentido para ela o porquê de o garoto estar encharcado em espírito. Que de ervas? Ela perguntou se o garoto não havia se juntado aos salões de alquimia, e respondeu que não e, pelo que ela podia dizer, o garoto foi derrotado em um combate e de repente decidiu praticar alquimia. Rei sugeriu que o garoto poderia ter esperanças de seguir um caminho diferente na vida. Yun sentiu que algo sobre isso não parecia certo. Yun estava prestes a perguntar a Rei se ela sabia alguma coisa sobre uma certa pessoa relacionada ao garoto, mas ela corou e não conseguiu continuar a frase, porque ela fez um juramento. Rei compartilhou que o garoto visita o bosque toda semana. Yun ficou satisfeita ao ouvir isso, porque ela estava preocupada que o encontro deles pudesse ter assustado o garoto. Rei perguntou se ela desejava que ela investigasse o outro garoto. Yun respondeu para deixá-los em paz porque ela lhes deu sua palavra. Com isso, ela agradeceu a Rei e a dispensou. Yun pensou em entrar escondido enquanto eles se encontravam, mas ela sabia que seria muito vergonhoso. Ela decidiu apenas guardar e aproveitar tudo para si mesma. Enquanto Ji subia uma grande escadaria, ele pensou sobre a seita interna. Há tantos cultivadores lá dentro. E eles são pessoas abençoadas além dos sonhos mais loucos do povo comum. Ele questiona sobre por que nem todos podem ter uma vida melhor através do esforço. Ele queria uma maneira de tornar o cultivo mais acessível. Ele supôs que deve haver algum tipo de regra que o cultivo segue. Ele raciocinou que se é uma força da natureza, deve seguir um caminho. O caminho para a imortalidade parece tão bem definido. Ele se perguntou por que é tão dependente do talento. Ele percebeu que poderia estar perdendo informações. Já sentiu uma estranha raiva, uma frustração profunda, sem saber se era dele ou do G original. Isso impulsionou e uma ideia começou a brotar, uma coleção de leis para guiar as pessoas, e um meio de quebrar o próprio Dao. A chave de Jai mudou. Algo sobre isso parecia certo. Um caminho de orientação para levar não apenas a si mesmo, mas outros com ele na jornada. Para quebrar a ciência por trás do Dão, e para encontrar as leis do cultivo. Ele viu uma luz mística do outro lado da porta. Então ele foi trazido para fora do transe. Eles chegaram ao seu destino. Apesar de ele estar perdido em pensamentos, ele passa por um corredor. Então ele bateu na porta.
Ele cumprimentou o ancião e solicitou o registro de seu companheiro espiritual. O ancião o observou intensamente, já e sentiu como se vários olhos o observassem com um olhar malicioso, e ele não conseguia mover seu corpo. Lab sente isso também. O sino de vento fez um barulho quando o vento soprou. Acompanhado por uma risadinha, o ancião disse a Janvier para parar de brincar. Então ele disse a Jai para mostrar seu espírito. Jai se sentiu nervoso e confuso com aquela experiência. Lab espiou da frente de sua camisa. Então Jai o segurou na palma da mão e o apresentou ao ancião. O ancião perguntou o que era. O ancião estava confuso sobre por que Jai trouxe uma praga. Sua paciência estava se esgotando com este jogo. Jai tentou explicar. Lab ficou irritado e começou a mostrar a eletricidade de seu corpo. Ele bateu seus pezinhos e atacou o ancião com sua eletricidade. O ancião estava calmo enquanto assistia, e com apenas um tapa de sua mão, a eletricidade sumiu. Ele olhou para o rato e o chamou de espírito rebelde. Lab se envolveu naquele concurso de encaradas. O ancião disse a Jai que ele deveria ter ensinado algumas maneiras a ele. Jai repreendeu Lab. Jai pediu desculpas ao ancião. O ancião respondeu que está tudo bem. Ele afirmou que o espírito parece ser especial. Ele então perguntou por que Jai escolheu um rato espiritual, mesmo que seja um especial. Jai respondeu que Lab é útil para encontrar ervas espirituais. O ancião aceitou essa resposta. Já que ele não estava em posição de bisbilhotar, ele garantiu a Gia que o espírito seria registrado, e com isso ele dispensou Gia. Mas antes de Gia sair, ele o chamou. Gia se virou e viu um espírito feminino atrás do ancião. O ancião explicou que John Will havia gostado de seu espírito. Shai desceu a escada. Ele percebeu que precisa ser mais severo com Lab a partir de então. Poderia ter terminado muito pior do que terminou. A última coisa que Shai queria era enfrentar a ira de um ancião. Lab espiou da bolsa. E Jai disse a ele que estava pensando nele. Ele perguntou o que o espírito ancião lhe deu. Ele perguntou se é uma pílula. Jai estava curioso para saber o que ela faz. Sabia dos desejos de Lab. E deu aquela pequena coisa parecida com um ovo de presente. Era tão brilhante que refletia o rosto de Lab. Disse a Labi que a humanidade para Labi teria um custo. Ela perguntou a Labi se ele abandonaria sua forma, para ser tão grande quanto seu mestre. Ela o aconselhou a pensar cuidadosamente. Ela disse a ele que ele não tem chave suficiente, e a dádiva será apenas temporária. Mas por um tempo Labi poderia se tornar humano. Lab estava prestes a comê-lo. Jai anunciou que eles haviam chegado. Eles estão na 7ª cidade de Pico. Eles entraram nos terrenos da cidade. Jai acha o lugar incrível. Tem tantas cores e aromas. E ele pode praticamente sentir o chi à deriva no vento, vivendo perto de cultivadores. Jai nunca percebeu o quão diferentes são as pessoas comuns. Ele sentiu que até Lab tem mais ki do que eles. Jai disse a si mesmo para se concentrar. Ele veio lá por um motivo. Ia para procurar uma loja de alquimia. Ele chegou ao que parecia um mercado. E era um bom lugar para começar. Procurando pela loja, ele estava curioso sobre o que estava acontecendo. Porque as pessoas estavam reunidas em frente a um homem, de pé em uma plataforma. O homem anunciou que tem um amuleto de formação, capaz de resistir até mesmo aos maiores golpes. Foi criado pelos discípulos do grande Zhao San. O homem perguntou à multidão se havia alguém disposto a testá-lo. Se eles conseguissem romper a proteção, ele o venderia a eles pela metade do preço. Ji pensou que era apenas um truque barato de salão. O homem notou que ele era um discípulo da seita e apontou para ele. Ji foi perguntado se ele gostaria de testar seu poder. A multidão estava olhando para ele. Ji gaguejou para recusar. Uma criança se aproximou dele e o animou. Isso convenceu Ji a tentar. O homem perguntou qual era o seu nome, e declarou que se conseguisse quebrar a proteção, o amuleto seria dele de graça. Já esperava que houvesse algum truque nisso, caso contrário, não haveria como o cara estar afirmando essas coisas tão ousadamente. O homem estendeu o amuleto e disse a Jay que ele pode começar quando estiver pronto. Jay pensou que era um truque. Ou o homem pensava que ele não conseguiria, embora se Jay fosse honesto. Ele também não acha que conseguiria. Ele decidiu apenas acabar com isso. Ele não conhece nenhuma técnica de combate real, mas decidiu fazer o seu melhor. Ele estava em uma posição de batalha. Ele cobriu seu corpo com ki. Então socou o amuleto, criou um barulho alto. Jai machuca sua mão.
O cara disse a ele que foi uma boa tentativa, mas infelizmente, mesmo um golpe devastador como aquele não conseguiu perfurar a proteção. Jai percebeu em sua mente que não é exatamente um golpe como parece. A proteção realmente aguentou. Mas então ele não tinha ideia de quão forte era seu golpe. Então o homem encorajou a multidão a fazer fila e comprar o seu próprio. Ji não estava curioso para saber quão fortes são seus socos. Eles se aproximaram dele novamente e ele lhe deu algo. Ji perguntou o que é. São 3 pedras verdes. O garoto respondeu que é para entrar na brincadeira e não arruinar a exibição. Jai agradeceu ao garoto, mas se recusou a aceitar. Em troca, ele queria saber onde eles conseguiram as ferramentas alquímicas baratas, mais boas. O garoto agradeceu a ele. O garoto apontou para ele no final da rua, à esquerda da loja grande. E ele teve que andar pelo beco até sentir o cheiro das ervas, e lá ele encontraria uma senhora idosa. O garoto avisou que a senhora idosa é um pouco senil, mas ela vende as melhores pílulas e ervas por perto. Entre outras coisas, G agradeceu ao garoto, e ele está indo encontrar uma senhora senil em um beco escuro. G não sabia que o estava espionando. E eu sabia que não deveria estar fazendo isso, mas ela não podia evitar. Ela está iludida em suas fantasias. Ela assumiu que a viagem de Gia era um encontro secreto entre amantes. Caso contrário, ela não sentiria uma presença familiar, na direção em que ele está indo. Gia estava prestes a virar à esquerda pela loja grande, enquanto Yu ainda o seguia. Então ele parou porque notou Lin. Yun ficou animada. Porque ela está sob a impressão de que Gia acabou de encontrar seu amante. Gia estava curioso sobre o que Lin está fazendo. Ele não deveria estar seguindo ele. Mas ele fez, ele continuou. Então ele o perdeu. Ele se perguntou se Lin sentiu seu chi. Ele deixou por isso mesmo e decidiu ir para a loja de alquimia. Mas alguém pegou uma faca e agarrou G por trás. Lin perguntou a ele por que ele está seguindo ele. Lin pressionou a faca na cabeça de Jay e fez ele sangrar um pouco. Jay explicou que só queria confirmar se era realmente ele. E ele estava certo. Ele disse a Lin para tirar a faca. Lin o soltou. E compartilhou que pensava que eram os lacaios de Zou que o estavam seguindo. Ele perguntou a G se alguém tinha lhe dito que ele havia mudado. G estava nervoso que Lin estivesse desconfiado dele. Lin afirmou que G costumava ser tímido, mas não mais. Yoon viu o encontro, mas aos olhos dela, era íntimo com a mão de Lin no pescoço de Jay, e seus rostos estavam tão perto como se fossem se beijar. Ela estava vermelha como um tomate e estava animada por tê-los pegado juntos. A ideia de amor proibido a excita. Lin perguntou por que Jai o está seguindo. Jai explicou que ele estava tentando encontrar uma senhora idosa que vende coisas de alquimia. Lin perguntou se ele está falando sobre uma senhora idosa que vende suprimentos de alquimia, fuma cachimbos e cacareja sozinha. Lin respondeu que deve ter sido a vontade dos céus. Ele disse a Jai para segui-lo. Então Lin chamou a velha bruxa e declarou que o cara, que tem pegado as pílulas, quer vê-la, do outro lado da porta. Eles ouviram um som alto de batida. Isso fez Jai se perguntar em que ele estava se metendo. Lin disse a Jai que ele não foi ouvido, porque a velha bruxa é praticamente surda. Ele disse a Jai para apenas entrar. Quando eles abriram a porta, Jai em sua cabeça julgou o lugar como mais uma cabana de bruxa do que uma loja. Um homem se aproximou e perguntou se ele era Jay. Jay respondeu que sim. O homem se curvou e expressou sua gratidão pelas pílulas e dinheiro. Isso fez Jay se perguntar o que Lin estava fazendo com as pílulas que ele lhe deu. Lin disse ao homem chamado Shen que ele não tinha contado a G. Era para ser uma coisa silenciosa antes que o idiota o seguisse. Shen insiste que gratidão ainda é gratidão, e cada pouquinho ajuda. G disse que não queria se intrometer. Lin respondeu que tudo bem, já que não era segredo. Ele apresentou o garoto antes como galinha de sofá, e o homem adormecido como irmão Jian. Eles são todos seus irmãos. Jia sabia que eles não eram parentes de sangue. Ele se perguntou o que havia de errado com o chamado Jian. Ele não consegue sentir nenhum ki vindo dele. Ele perguntou por que o irmão Jian estava assim. Lin respondeu que era porque o irmão Jian estava aleijado. A velha apareceu e explicou que a seita aleijou o irmão Jian, como punição por escolher a vida de seus companheiros, em vez da do filho de algum cultivador. Jia notou que a velha envelheceu mal para alguém com um cultivo tão forte. Jai perguntou a Lin se é para isso que ele precisa de ervas espirituais. Lin respondeu
Sim, e compartilhou que a Granny Lang cuida do irmão Jian. Jai percebeu que Lin não é tão rato quanto ele pensava. Vovó Lang perguntou a Jai se era a primeira vez que ele via um aleijado. Jai respondeu que sim. Vovó Lang disse a ele para observar de perto o destino, que aguarda quem tenta se levantar contra os que estão no poder. Então ele disse para ele segui-la, pois ela sabia que ele precisava de algo. Jai o seguiu. Lin deu os comprimidos para Vovó Lang. Jai viu e reconheceu seus comprimidos. Vovó Lang inspecionou os comprimidos. Então, ela confirmou com Jay que não é a receita padrão para comprimidos. Ela notou a mudança na composição, adicionou coisas desnecessárias, impurezas não refinadas. Ela comentou que é um trabalho mal feito e chamou o velho tolo de um professor pobre. Jai perguntou se ela conhecia o velho. Vovó Lang engoliu o comprimido. Ela respondeu que conhece o mestre dele, e disse a ele que ninguém mais seria tolo o suficiente para tomá-lo como discípulo. Ji percebeu que ela realmente não gosta da seita. Ji perguntou por que ela não se juntou a um dos salões. Ele ouve que eles derrubam alquimistas que não se juntam a eles. Em vez de responder, a velha fez a mesma pergunta a ele. Ji percebeu que não deveria estar bisbilhotando. Então ele perguntou o que exatamente aconteceu com Zan, e se toda a cultivação aleijada é assim. A velha respondeu que nem sempre é, pelo menos não a esse ponto. A maioria pode viver uma vida normal. Ela misturou o conteúdo do caldeirão. G perguntou o que há de diferente no caso de John. A vovó Lang afirmou que a cultivação de Zong foi arrancada à força, despedaçada e destruída. É um milagre que Zong tenha sobrevivido. Ela afirmou que poderia ser um sinal de seu talento. Lin agarrou a vassoura e ficou bravo, perguntando de que adiantou esse talento para Zhang. Jay percebeu que poderia estar se envolvendo demais. A vovó Lang disse a Lin para se acalmar. Lin deixou cair a vassoura enquanto gemia. Ji lembrou a si mesmo que ele havia decidido levar a cultivação a todos que pudesse. Ele pensou que esta era uma boa oportunidade para aprender. Se ele pode restaurar o cultivo de Zong, ele pensou que talvez ele possa permitir que até plebeus cultivem. Jai perguntou a vovó Lang se não há como curá-lo. Vovó Lang respondeu que existem algumas ervas e elixires que podem, embora ela duvidasse que seu cultivo jamais se curaria totalmente. Então, vovó Lang mencionou que Lin a informou que Jai precisava de suprimentos. Ela disse a ele para pegar o que ele precisa e levar. Ele deve considerar isso como um investimento para os comprimidos que ele tem fornecido. Jai estava focado em olhar para todas as coisas que ele precisava. Lin disse a Jai que ele o fez abrir prateleiras, que a velha bruxa não abre há décadas. Jai agradeceu a ele por encontrar tudo. Então ele revira o bolso e deu a Lin uma bolsa. Lin recusou, pois a velha bruxa disse que suprimentos eram por conta da casa. Jai insistiu, pois mal cobre metade do custo. Ele insistiu que Lin pegasse e então o ajudasse a carregar as coisas. Lin concordou, pois ele precisa voltar para a seita de qualquer maneira. Eles partiram enquanto caminhavam. Jay disse a Lin que, surpreendentemente, ele é um cara legal. Lin respondeu que Jay é surpreendentemente um cara desajeitado. Ele insistiu para Jay se mover, pois não queria se atrasar. Eles continuaram caminhando até chegarem à rua movimentada, mas foram recebidos por alguns caras que estão atrás de Lin. Eles eram homens armados. Jay empalideceu e percebeu que não deveria ter se envolvido tanto. Lin olhou para eles. Ele reconhece Zhou. Zhou sorri para ele enquanto emite uma aura sinistra. Zhou e seus homens se aproximam deles. Já entra em pânico internamente. Zhou notou o amigo de Lin. Ele comentou que nunca esperava Lin para o tipo de pessoa que se mistura com os discípulos. Lin disse para eles se mandarem. Zhou respondeu que ele deveria ter pensado primeiro, antes de roubar aquelas pedras espirituais e cortar as pílulas de suprimento daquilo. G deduziu que Lin costumava trabalhar com aqueles caras contrabandeando ervas espirituais, mas quando já entrou em cena como uma fonte nova e potencialmente mais lucrativa, Lin pulou dos trens e apunhalou Ju pelas costas. Lin disse a Ju que ele deveria ter esperado ser apunhalado pelas costas, quando jogou para o lado. G sabia que a situação não parecia boa. Ele não planeja morrer em uma morte sem sentido em um beco aleatório. Ele rende os dentes enquanto pensa em uma carta que pode funcionar. Ele deu um passo à frente com a palma da mão voltada para a frente, coberto com que proferiu que não sabe quais são os problemas deles. São um com o outro. Mas já declarou que Lin tem as coisas de que precisa e ele prefere, se Ju saísse do caminho. Eles ficaram lá prontos para a batalha. Ju o chamou de sujeito justo. Ele perguntou a Jai se ele realmente queria que ele deixasse o rato ladrão fugir. De novo,
Ju avisou Jai que ele pode ser um cultivador, mas há mais alguns deles lá. Ele o desafiou a ver cujos punhos falam mais. Jai ameaçou Zou dizendo que ele não deveria fazer isso, mas no fundo ele está em pânico porque eles não acreditaram no blefe dele. Era a hora do seu truque número 2. Ji liberou seu chi enquanto mostrava alegremente seu erro. No fundo, Ji desejava que ele simplesmente fosse embora, já que ele não consegue mais manter a fachada. O corpo de Ji está começando a vacilar. Ele se perguntou se ele tinha visto através dele. Ele se perguntou se Zou sabia que ele só latia e não mordia. Zou ordenou que seus lacaios pegassem Lin novamente. O blefe de Jai não funcionou. Ele tinha mais uma chance. Ele o estampou com um amuleto. O vendedor Lab espiou da frente de sua camisa. Então ele saltou para fora, agarrou Zou. Jai gritou para Lab fugir. Então Lab eletrocutou Zou e todos perto dele. Criou um cabum alto. Esses caras realmente parecem a equipe Rocket neste ponto. Jai e Lin ficaram boquiabertos. Aqueles homens foram torrados. Eles perguntaram a Jai quem ele era. Um espírito sussurrou para Jai para fingir que ele fez isso. Ele foi encarregado de levar sua voz e infundi-la com chi. Jai representou o papel e disse a Zu que ele deveria ter dado ouvidos ao seu aviso. Ele acrescentou que se a vida dele não é preciosa para ele, então ele a tomará de bom grado. No fundo, ele está confuso sobre o que está acontecendo. Jai afirmou que estava sendo misericordioso naquele momento. Então, ele apenas disse a eles para irem embora e ele esqueceria isso. Ele também os avisou para pensarem 2 vezes antes de se aproximarem novamente. Ele gritou para eles sumirem. Para tornar tudo mais dramático, Labi criou um raio na frente deles. Aqueles homens correram apressadamente, dizendo que Jai é um monstro. Lin perguntou o que era aquilo. Jai respondeu que ele não deveria se preocupar com isso porque ele também não sabe. Jai elogiou Lab. Uma águia voou no céu, e o estava corada. Jai e Lin a viram. E o engasgou ao não acreditar que estava os confrontando. Ela se perguntou o que aqueles 2 pombinhos estavam pensando, e se eles estão com medo de terem sido pegos. Mas ela pensou que eles ficavam tão fofos juntos, e ela também está ciente de estragar o momento. Ela estava em sua própria fantasia. Seu espírito de águia disse a ela para fingir que é uma reunião para nobres, lords e tratá-los como seus pretendentes em potencial. O espírito gritou para ela se recompor. Isso a lembrou que ela não é uma desviante, mas apenas alguém que é apaixonado por seu hobby. Lyn e G pareciam enojados e ambos não tinham ideia do que ela estava fazendo. Então, quando ela se recompôs, ela disse a eles que perguntaria a eles por que eles estão envolvidos com os bandidos, mas é vergonhoso para alguém em sua posição. Então ela fingiu que não viu nada. G e Lyn estavam muito confusos, e um se virou e riu. Ela continuou rindo enquanto pensava neles como amantes deslumbrados. Mantidos separados pelo mundo, seu amor é proibido e insustentável. Ela inventou uma história em sua cabeça, que essa é a razão pela qual eles se esconderam nos becos, e fora da vista do mundo. Seu espírito animal disse a ela que ela deveria parar com suas ilusões. Lin perguntou se Yun é quem está por trás do raio e da chave. Yun respondeu que sim. Já que ela viu 2 discípulos da seita em apuros, Jin perguntou a ela como ela falou em sua cabeça. Ela respondeu que é uma técnica simples, e ela está surpresa que ele não a tenha usado para falar com seu espírito. E, claro, nosso MC não tinha ideia do que ela estava falando. Ji olhou para Pikachu, quero dizer, Lab. Yun disse a Ji que Layu, seu espírito animal, está dizendo a ela que o espírito de Ji deseja falar com ele, e que ela tem muito a dizer. Ji perguntou. Ela e Yun e seu espírito estavam curiosos se Ji não tinha um vínculo com seu espírito, mas Ji pareceu estar chocado ao descobrir que Lab é uma garota, e Yun deduziu que não ter um vínculo deve ser a razão pela qual Lab não pode falar com ele. Yun explicou que acabará de receber uma arte para Lab, depois de registrá-la. Jai sentiu que vai levar algum tempo para se acostumar com Lab, sendo uma fêmea. Jai admitiu que nunca teve tempo para isso porque foi um dia agitado. Yun respondeu que pode sentir o chi de raio em Lab, e é incomum para ratos. Especialmente porque ela não sente nenhum chi de raio em G. Ela perguntou se ele está realmente pronto para tê-la como seu espírito. G respondeu que Lab já é seu espírito. Não é uma escolha que ele tem que fazer, nesse ponto. Jai se sente sombrio ao admitir que não pensou nisso. Ela se ofereceu para ajudá-los em sua ligação, e dar-lhes dicas de como cuidar de um espírito de raio. Besta. No fundo, Jai pensou que a gentileza dela era inesperada.
mas ele concordou em ajudá-la. Lin sussurrou para perguntar-se. Jai não vai perguntar o que ela estava fazendo lá no beco. Especialmente quando ela é a jovem amante que o conquistou. Jia perguntou se Yun perguntou por que eles estão lá. Lin respondeu que não. Lin estava em seu próprio mundo de fantasia de novo e isso a está deixando tonta. Ela se recompôs e os convidou de volta para a seita, porque eles têm trabalho a fazer. Poucos momentos depois, eles estavam na floresta. Yun começou presumindo que Ji sabia como os laços funcionam. Ji parecia não ter ideia. E isso fez-o empalidecer. Ela começou do topo. Ela perguntou se já está ciente de que os laços só podem ser formados depois que ele estiver no segundo reino e terminar sua fundação que já assentiu com a cabeça. Yun explicou que o reino do espírito também importa, na maioria das vezes. Ele só pode vincular um espírito pelo menos um reino abaixo dele. Afinal, sua chave será sustentar o espírito, e ele precisa ter o suficiente disso. O bom é que os ratos só precisam de uma quantidade insignificante de Qi. Lab ficou irritado e começou a liberar raios. Já explicou que ela se referia a outros ratos espirituais, não Lab porque Lab é o melhor. Voltando ao que Yun está dizendo. Jai tinha Qi suficiente. Mas um espírito pode alcançar e até mesmo ultrapassar um cultivador com o tempo. Por exemplo, é notoriamente difícil domar dragões jovens. Seu orgulho é como os próprios céus. E se um espírito de dragão acredita que pode ser melhor do que o cultivador, ele será como tal. Apenas cultivadores poderosos os tomam como espíritos. Yun compartilhou que teve sorte de Liu e fazer parte de sua família, tendo sido criada por seu avô. A águia está quase no mesmo reino de cultivo que ela, e não um espírito que ela seria capaz de manter sozinha. Ela pediu a G para mostrar a ela sua arte de ligação espiritual, aquele que ele recebeu antes. Ele deu a ela Joe e perguntou se havia algo errado com isso. Yun decidiu fazer algumas modificações para melhor lhe servir. A arte brilhava em sua mão. Ela devolveu para ele dar uma olhada para que pudessem começar a ligar. Jai sentiu que ela estava sendo generosa demais sem uma boa razão. Jai foi instruído a roubar seu Qi e seguir os caminhos guiados. A arte está mostrando e alcançando seu espírito. Jai perguntou a Lab se ela estava pronta. Então eles começaram. Era como se Jai e Lab não estivessem na floresta, com um tom azulado e relâmpagos cobrindo sua área. Jai concentrou-se enquanto movia seu Qi em seu Dantian, e deixou escapar em seus caminhos. E então para fora. Ele assentiu e Lab também consegue senti-lo. Esses dois pareciam estar fazendo a conexão para a mega evolução. Agora ou mesmo algo sobre movimentos Z ou algo assim. Jai sentiu seu Dantian mudando. É como se estivesse abrindo um espaço para ela. Como se estivesse aceitando ela. Jai abriu os olhos e chamou Lab em resposta. Lab alegremente seu grande mestre. Foi um sucesso. Eles agora podem se comunicar um com o outro. Jai olhou para Lab. Ela sorri de volta para ele. Então Jai expressou que é bom conversar com ela. Ele se desculpou por ter demorado muito para chegar a isso. Lab não entende por que ele está arrependido. Então ela perguntou se ele fez algo errado. Jai respondeu que ele não prestou tanta atenção a ela quanto deveria. Ele não tinha ideia da responsabilidade que viria com a sua adoção. Lab não conseguiu compreender totalmente. Jai dá um tapinha nela ternamente. E garantiu a ela que ele cuidará dela o melhor que puder. Lab estava ansiosa para aprender com seu mestre, e para comer muitas pílulas maravilhosas. Jai foi lembrado de que seu companheiro espiritual pensa que pílulas de alquimia são doces. Yun se aproximou dele e afirmou que a ligação foi bem. Jai expressou sua gratidão por sua bondade. Ele disse a ele que nem muitos seriam tão gentis, mesmo depois de saber o segredo deles. Yun ficou surpresa por estar nervosa e disse a ele que não era nada. Jai e Lin observam a reação dela, e eles estavam totalmente confusos sobre por que ela estava nervosa. E isso os fez pensar que poderia ser porque ela não está acostumada à gratidão. Yun notou que eles estavam olhando e perguntou o que. Já respondeu que não era nada e expressou o quão grato ele estava. E ele orou para que ela não o matasse, porque ele expressou que não entendia o que havia feito. Para chamar a atenção de um prodígio como ela, ele esperou em agonia. Yun gaguejou e a espera é mais agonizante para Jai. Yun não conseguia formar uma frase e estava tão vermelha. Então seu espírito falou por ela, gritando que Yun pensa que Jai e o menino são amantes. Houve um silêncio constrangedor. Lin ficou perplexa, até Jai e Lab, enquanto Yun corava de vergonha.
Laiu disse a ela que suas ilusões precisam parar, já que se passaram semanas e Laiu está ficando cansado. Yu agarrou seu bico para impedi-lo de falar. Ji olhou para Lin. Lin tremeu e finalmente caiu na gargalhada. Ji corou ao pensar que não fazia sentido nenhum, enquanto Lin rola de tanto rir. Ji perguntou se Yun sabia sobre as ervas espirituais, pílulas e o juramento. Yun estava confuso até que percebeu que dois garotos se encontravam secretamente, e um deles é um alquimista, enquanto o outro é um ladrão. Ela ficou tão surpresa. Foi quando ela percebeu que aqueles dois não eram amantes. Jai a observou com um olhar de nojo, enquanto pensava como ele não esperava que rostos pudessem ficar ainda mais vermelhos, e o imediatamente se despediu. Seu pé brilhou com um raio e em um piscar de olhos. Ela se foi, ela se sentiu tão envergonhada. Jay estava confuso sobre o que acabou de acontecer. Lin o convidou para voltar à seita e o chamou de meu amor. Enquanto ria, ele continuava rindo, o que estava começando a irritar G. Mais tarde naquele dia, G coloca suas coisas e comenta o quão louco foi o dia. Ele colocou a planta na mesa. Enquanto dizia que é bom estar de volta, ele se virou e expressou que talvez tentasse cultivar novamente. Ele sentou no chão e se concentrou. Ele respirou fundo e expirou profundamente, mas não sentiu nenhuma mudança. Ele pode sentir seu chi pulsando através de seu dantian, mas seu cultivo se recusa a expandir. É como se ele estivesse empurrando uma parede imóvel. A essência do mundo se recusa a se mover como ele pediu. Isso até que algo mudou. Ele sentiu as ervas espirituais ao seu redor, e ele fluiu seu próprio chi para elas, juntando-as como Labi e ele. Ele se tornou a âncora delas, a raiz de uma grande árvore feita de chi. O tempo passou em um borrão. E uma forma solta começou a tomar forma dentro de seu dantian. Ele sentiu uma energia na planta. Isso fez abrir os olhos. Jay ficou surpreso por ter criado seu próprio jardim de ervas espirituais. No quarto, o vento soprava. Jay estava lendo um livro. Ele parecia desapontado por não ter encontrado o que estava procurando. Ele se perguntou o que exatamente ele fez. Ele olhou para Lab, que estava quase enterrada sob as plantas. Jay sente alívio por ela estar de alguma forma gostando disso. Com uma expressão de desgosto no rosto, ele procurou o livro novamente para encontrar uma pista de como ele conseguiu formar um mini jardim espiritual. Ele começou de manhã e várias horas depois fechou o livro, se sentindo preso. Labi perguntou à sua grande mestra se ela poderia comer as pílulas de ervas. G permitiu, mas disse para ela não exagerar. Jai pensou sobre o que aconteceu na noite passada. Ele mudou seu cultivo para dois lobos que se assemelham a um símbolo do infinito. Então ele estendeu a mão e tocou a essência dentro das ervas espirituais, e então algo aconteceu. Ele suspirou enquanto Labi aproveita seu lanche. Ele pode não entender completamente, mas G agora pode ver por que a sensação é tão viciante para os cultivadores. Ele se perguntou se realmente queria seguir esse caminho. O cultivo é o que acabou levando à morte prematura de Gia. Gia não queria lutar, mas ele era ingênuo para acreditar que poderia realizar seus sonhos sem cultivo. Ele estava olhando para a palma da mão. E quando ele alargou os dedos, ele viu Lab espiando. Lab perguntou se ele estava preocupado. Ele explicou que está porque encontrou conflito em seu caminho. Lab não entende. Então ela pergunta sobre o que o mestre está preocupado. Jai compartilhou que seu caminho não deveria ser o de perseguir os céus, é trazer os céus para baixo e entendê-los, tornando-os tangíveis e concretos. E, no entanto, para fazer isso, ele precisava cultivar, e ficar atolado no próprio mundo do qual está tentando escapar. Lab expressou que não consegue entender. Ela disse a ele que ele deveria apenas negar os céus e não lutar, se a necessidade não surgir. Ela disse a ele que ele não é um grande mestre por causa de sua força. Ele é quem ele é porque é gentil e inteligente, e porque ele ajudou Lab a se tornar quem ela é. Isso fez G sorrir, ele a abraçou e agradeceu por isso. Era o que ele precisava ouvir. Mestre de Zhang estava ocupado fazendo algo em seu caldeirão. G entrou em seu quarto. G o cumprimentou e se desculpou por não vir com mais frequência, já que algumas coisas surgiram e ele precisava de alguns itens na cidade. Jian simplesmente respondeu à cidade em entendo. Ji expressou que tinha mais algumas perguntas sobre cultivo. Ele não queria retornar ao seu antigo caminho, mas ele percebeu que para progredir na alquimia, ele ainda precisa cultivar.
Zan respondeu que ele está parcialmente correto. Então ele afirmou que Jia não precisa crescer para aprender alquimia. O conhecimento está lá para ser adquirido. John disse a ele que não existe apenas um caminho para o topo. Jia compartilhou que desejava seguir um caminho diferente, e ele queria pedir a ajuda de seu mestre. Zan ficou surpreso. Jia compartilhou que ele nem tem conhecimento suficiente para saber onde está errado. Ele nem sabia onde procurar. Zan dá um tapinha no ombro dele e expressou que ele estava enganado ao presumir que Jia estava fugindo após sua derrota. Ele sabia que a ambição de Jia estava além do velho. Ele perguntou com o que ele precisava de ajuda. Eles se sentaram e conversaram tomando chá. Jia deu o resumo. John respondeu que tinha ouvido falar de espíritos da floresta, em uma terra muito a oeste, fora do próprio império. Mas isso é tudo o que ele sabe. Ele sugeriu que G verificasse a biblioteca. G ficou surpreso ao ouvir que existe uma biblioteca. Seu mestre perguntou a ele se ele não sabia sobre isso. G mentiu que simplesmente havia esquecido, mas no fundo ele pensava no G original como um cabeça de vento, já que ele nem sabia sobre a biblioteca. John sugeriu que ele desse uma olhada lá. Está aberto para todos visitarem, embora certas sessões sejam restritas. Jai chegou à porta. John deseja-lhe sucesso em seu caminho. Jai ficou maravilhado. Era uma grande biblioteca. Ele estava pronto para dar uma olhada nos insights que obteve. Ele disse que eles frequentemente revelam os segredos dos céus. Após a introspecção, ele olhou ao redor e isso fez sorrir. Ele se sentiu muito grato por ter seu mestre. Enquanto isso, dentro da biblioteca, um ancião estava trabalhando. Ele estava ocupado escrevendo. Ele ergueu os olhos do livro. Ele viu o mesmo garoto novamente. Ele chamou o menino rato. Jay se virou para ele. Ele perguntou o que ele estava procurando. O ancião afirmou que esperava que o menino rato não tivesse perdido seu rato espiritual, mas pela aparência da arte de ligação de Jay, parecia que ele estava bem. Jay respondeu que ele ainda tinha seu espírito honrado, e ele teve a sorte de receber ajuda com a ligação. Ele compartilhou que estava procurando alguns livros sobre espírito, ervas e cultivo. O ancião tomou nota disso. Ele liberou seu chi e disse a G que seu espírito o guiará até a sessão. G agradeceu e educadamente perguntou seu nome. G se perguntou se este ancião trabalhava em duas sessões diferentes da seita. O homem se apresentou como Tian Feng. Você é. Coloque as coisas em movimento. Ele pediu a G para segui-la. G se perguntou o que ela era. Ele nunca tinha visto um espírito humano antes. E sentiu sua curiosidade. Ela lhe disse que seria bom para ele aprender a mascarar suas emoções. Jai se sentiu envergonhado por ela ter sentido isso. Ela apontou para as estantes e disse a ele que era o que ele estava procurando. Ele agradeceu a ela, encontrou um livro e pegou mais alguns. Ele se virou e ficou chocado ao ver o A atrás dele. Ele se desculpou por sua reação e explicou que pensou que ela tinha ido embora. O A afirmou que a criança aceitou seu presente. Ela o aconselhou que seria bom para ele se ele cuidasse dela enquanto ela cresce. O Ae afirmou que o caminho da criança é um novo caminho, diferente de sua espécie. Isso significa que Labi também poderia se transformar em um espírito semelhante a um humano em breve? O A acrescentou que é o mesmo para G. Ela se despede dele. G estava confuso. Ele não sabia se era apropriado agradecê-la. De volta à câmara de Jai, Labi afirmou que seu grande mestre criou um milagre. O jardim parecia o paraíso. Ela deu uma pequena volta enquanto expressava como queria comer tudo, mas ela se conteve porque o grande mestre disse para ela não fazer, e se ela quiser. Ela confia que seu grande mestre os transformaria em pílulas maravilhosas, para Lab. Então Lab pensou que ela se tornaria grande mestre. Ela se deitou confortavelmente e expressou que a vida é boa. Suas orelhas se contraíram. Ela se levantou e viu um gato na janela. O gato parecia presunçoso. Lab ficou assustada e irritada. O gato não prestou muita atenção nela. Ela afirma que o gato é seu vil nêmesis. Ela recusou. Para o céu de seu grande mestre se apaixonar por um gato como aquele. Ela bane o gato. Ela liberou raios ao redor de seu corpo enquanto guinchava continuamente. Ela gritou com o demônio que não era bem-vindo ali. Mas para sua surpresa, o gato pula para dentro. Lab decidiu atacar o gato. Ela eletrocutou seu braço. O gato teve uma pequena queimadura, que ele lambeu. Lab estava orgulhosa de si mesma. Ela disse ao gato para ir embora e nunca mais voltar, ou para jurar fidelidade a Lab e seu grande mestre. O gato acenou com a cabeça. Lab entendeu que era fidelidade. Então, enquanto isso,
Jay ainda está dentro da biblioteca e continua lendo. Ele franziu a testa. Ele estava lendo por horas e ainda não havia encontrado o que queria. Não foi inútil, no entanto. Ele tinha uma boa ideia do que havia alcançado em seu quarto. O jardim é uma formação viva e respirando, e ele é sua âncora. E quando ele cultiva ali, ele aumenta o crescimento de todas as ervas ao seu redor, como se as ervas estivessem cultivando comigo e elas crescessem mais rápido juntas. Ele se perguntou como ele fez tudo isso em primeiro lugar, e se seu pequeno jardim já pode fazer isso. Ele nem consegue imaginar as capacidades do jardim da seita. Ele suspirou, apoiou a cabeça na mesa enquanto gemia. Ele espiou do lado direito e decidiu se levantar, na esperança de encontrar algumas respostas lá em cima. Ele subiu a escada. Fungo ouviu os passos. Jay estava quase no topo. Jay estremeceu. Quando ouviu alguém dizer que os níveis superiores são proibidos, Jay se perguntou quem era aquele. Fung disse a ele que ele precisa trocar tokens da seita, para poder passar por eles. Jay se aproximou do ancião e pediu desculpas. Ele raciocinou que havia esquecido. G se sentiu preso, ouviu um som de sino e viu que era a. Ele se aproxima dela, mas quando chegou ao corredor, ela havia sumido. Parecia que ela queria que ele a seguisse. Jay procurou por ela. Alguém estava se aproximando e ele quase esbarrou nele. O cara pediu desculpas a ele. O cara expressou que ouviu o espírito chamá-lo, e ele não estava prestando atenção para onde estava indo. Ji pensou que o cara parecia legal, mas algo estava errado com ele. A expressão do cara mal muda quando ele fala, como se estivesse usando uma máscara. Ji disse ao cara para não se preocupar com a coisa de sênior, já que ele duvida que ele vá mais alto do que já está. O cara respondeu que ranks são ranks, e Ji é tanto maior em cultivo quanto mais velho que ele. Jai se sentiu desconfortável. O cara sorriu e proferiu que respeito é devido de sua parte. Jai estava prestes a se despedir. Mas o cara o agarrou. Isso surpreendeu Jai. O cara perguntou se Jai também estava querendo entrar no segundo andar. G respondeu que estava apenas procurando alguns livros. Ele murmurou que provavelmente nem estão lá em cima. O cara compartilhou que também deseja escrituras das câmaras superiores. O cara pediu para trabalharem juntos para ganhar fichas de seita suficientes. Jai perguntou o que o cara estava sugerindo. O cara disse que está apenas procurando alguém para fazer uma tarefa. O cara expressou que o espírito ancião o guiou, e ele aceitou o caminho que o espírito mostrou. O cara também disse que G cheira ervas espirituais. E a tarefa requer ervas espirituais. Jai sentiu um arrepio na espinha. Depois de perceber que o cara apenas o cheirou, a situação era muito conveniente, quando ele estava apenas pensando em subir lá, mas ele tem certeza que Yu o atraiu para lá. Isso fez se perguntar o porquê. O cara disse a ele que ele não precisa decidir de uma vez, se ele se decidir. Eles podem se encontrar nos portões da seita em 5 dias ao nascer do sol. G respondeu que pensaria sobre isso. G perguntou o nome do cara. É a primeira vez que essa pessoa sorriu, durante toda a conversa. Ele pegou o prendedor no cabelo e se apresentou como Liu Xian. G voltou para sua câmara. Ele ficou surpreso ao ver um gato. Ele temeu que tivesse comido Lab. Ele procurou freneticamente por Lab. Lab disse a ele que ela estava lá. Ela estava embaixo do gato. Jay se sentiu aliviado. Lab compartilhou que ela protegeu o espírito, Herb Heaven do gato malvado. E ela até fez do gato seu leal lacaio. Jay observou o gato se espreguiçar. Então o gato olhou para ele e miou. Jay duvida de que seja leal. Ele saiu pela janela. Jay não pôde deixar de comentar que os gatos nunca mudam. Não importa o mundo, ele esperava que voltasse. Então Jay disse a Lab que ele decidiu ensiná-la algumas coisas. Lab ficou satisfeita em ouvir isso. O grande mestre vai ensiná-la a fazer pílulas. G respondeu que não é isso. Ele tinha um sorriso diabólico quando afirmou que a ensinaria matemática. Obrigado a todos por assistirem. Por favor, assistam a este próximo vídeo do Giga Chad e vejo vocês na próxima vez. Também apoiem o canal juntando-se à membresia do Summon Club. Você também pode apoiar apenas curtindo o vídeo e sendo incrível.